eu sou a Paty e sou responsável por este canal Paty Santos Crochê. E eu trouxe hoje para vocês a videoaula desse lindo modelo que é o tapete Santos. Já volto com vocês. Então vamos lá para os detalhes. Antes que a gente inicie, eu peço para você deixar o seu like, avaliando o nosso vídeo. Dessa forma, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso trabalho e enviar para muito mais pessoas. Vai ser alcançado por muito mais pessoas. Compartilhe também com aquelas pessoas que gostam de crochê, você vai estar nos ajudando imensamente. Agora, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, convido você a participar dessa linda família que é a família do crochê. Você clica aqui em inscrever-se, vai aparecer 3 sininhos, você deixa marcadinho aquele primeiro que é todas, porque assim você não vai perder tudo que for postado por aqui, porque o YouTube vai estar te notificando, tá? Então, esse é o nosso tapete que nós vamos aprender hoje, é o tapete Sands. Sands, um beijo pra você, tá? Então, eu fiz algumas modificações, né? Eu fiz um vídeo aí fazendo a demonstração dele, que é esse outro tapete aqui, ó. Então, mudei um pouquinho aqui no bico, tá? Diminuí alguns pontos para ele ficar com caimento muito bom, tá? Então, eu coloquei aqui nessa parte do branco, eu coloquei no azul para aumentar aqui a parte do bico no azul. Diminuir pontos e também coloquei aqui o pink ao invés do mesclado rosa, certo? Esse tapete, ele ficou no tamanho de 73 de comprimento por 54 na largura. Ficou um tapete bem largo, então ele dá a impressão que ainda é maior, tá? E ele pesou apenas 505 gramas. No fio 8, agulha 4. Por ser no fio 8 e o tamanho que ele ficou e largura, eu considero econômico com 505, porque ele ficou um tapete grande, tá? Então, eu vou deixar aqui no alto da tela, no início da videoaula, olhe bem aqui no alto, vai estar a quantidade de cada cor para vocês, tá? Caso vocês queiram fazer essa mesma composição, nessa distribuição, né? Não vou dizer as mesmas cores, mas nessa mesma distribuição, vou deixar aqui no alto da tela e na descrição do vídeo, que é abaixo do título, você clica ali, tá escrito mais, você clica ali, abre a página e você vê todos os detalhes do vídeo, tá bom? Então, agora sim, vamos lá pra gente poder aprender essa linda peça de crochê, o tapete Sands. Para começar, nós vamos fazer um cordão de correntes. Vamos fazer a nossa laçadinha. Vamos continuar aqui até completarmos 38 correntinhas. Feitas as 38 correntinhas, eu vou pular essa correntinha aqui do pé da agulha, eu vou vir na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. E uma corrente. Esse ponto, ele será isolado, tá? Nós não vamos contar com ele. Então, agora a gente segue em cada correntinha fazendo ponto alto. Até o final e a gente volta, tá? Só seguir aqui cada correntinha fazendo um ponto alto. Vai ficando assim, vamos seguir nossa carreira. Já estamos aqui no final da carreira e temos aqui o último ponto, o qual nós vamos preencher com 6 pontos altos, que são os pontos que vão fazer a nossa curvinha aqui, tá? Então, aqui no inicial, esse primeiro ponto, como eu disse pra vocês, a gente vai isolar ele. Então, não contando com ele, nós teremos 35 pontos altos aqui na nossa lateral, tá? Nós vamos precisar, se caso você gosta de fazer a sua curvinha de uma forma diferente, porque eu coloquei 35, um ponto que é o ponto que a gente vai isolar, a gente pula uma aqui, então 2, e esse ponto aqui, então são 3. Então, 38, né? Mas nós precisamos de 35, tá? Pra base. Se você tem uma forma diferente de fazer a curvinha, faça conforme o seu costume. Então, nesse último ponto, nós vamos preencher
com 6 pontos altos dentro desse ponto, que é um ponto que ele abre, né? Então, você segura ele ali, firma. E vai preenchendo até você completar os seus 6 pontos, tá? Depois você, quando finalizar, você fecha ele. Vai segurando ele aqui e preenchendo. Deixa eu ver aqui. Nós temos 3, 5, falta mais um ponto. Completamos os 6. Agora, a gente vai fechar, ó, essa argolinha que abriu aqui. Ajusta bem. E agora, a gente vai seguir do outro lado, ponto sobre ponto, tá? Então, laçou o fio, vem aqui no primeiro ponto, ó, e vai fazendo ponto sobre ponto. E esse fio vai sendo arrematado aqui por dentro, tá? Então, a gente não vai ter trabalho com esse fio aqui. Então, vamos seguir por toda a carreira, tá? Lá no finalzinho, a gente volta mais uma vez. Nosso trabalho vai ficando assim, você ajeita os pontos, tá? Então, vamos continuar. Ao final da carreira, nós temos aqui 35 pontos na nossa lateral. E a gente veio até no último ponto. Esse é o ponto que a gente iniciou, que tem o ponto baixo, com a correntinha que eu disse pra vocês, que a gente ia isolar. Então, dentro do espacinho aqui do ponto baixo, você abre aqui um pouquinho no ponto baixo, e dentro dele, você preenche com 6 pontos altos para fazer a tua curvinha. Então, vamos lá, preenchendo com esse espacinho do ponto baixo. Já estamos aqui no 6º ponto. E agora, aquele ponto que estava aqui, ponto baixo com a correntinha, ele já tá escondido aqui entre os pontos. Agora, a gente vem no próximo ponto da frente, pega aqui as duas alcinhas, ajusta bem e faz um ponto baixíssimo, certo? Ajeita aqui os pontos. E agora, a gente vai iniciar uma próxima carreira de pontos altos também. Vou fazer aqui 2 correntes subindo, tá? Você pode fazer 3, caso você queira. E vou seguir ponto sobre ponto. Até lá na nossa próxima curvinha, tá? Então, é somente isso. E fica assim o nosso trabalho, ó. Ajeita os pontos e a gente segue com os pontos altos. Seguindo aqui com os pontos altos, 35 pontos altos. Agora, nós estamos na curvinha onde temos 6 pontos altos aqui. Nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui temos o primeiro, a gente faz um ponto alto e no mesmo lugar, um ponto alto. No próximo ponto, a gente repete, né? A mesma coisa, 2 pontos altos em cada lugar. Em cada ponto de base que você tem. Se você tem 6 pontos, você vai ter 12, né? Porque tem 2 pontos em cada ponto de base. Então, a gente vai seguindo aqui a nossa base, fazendo esses aumentos, tá? E do outro lado, nós vamos estar repetindo na curvinha a mesma coisa. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais um aumento aqui. 5, e aqui o 6º. Então, são 6 aumentos, completando 12 pontos. Agora, a gente vai seguir aqui a nossa base novamente, ponto sobre ponto, tá? E lá na nossa outra parte oval, nós vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó, tá? Ponto, cada ponto um aumento, ficando com 12. Então, não vai ser preciso eu fazer o mesmo com vocês, tá? Ó, 6 aumentos, 12 pontos. Então, vamos fazer a nossa lateral, ponto sobre ponto,
Vamos fazer a parte curva e para finalizar a gente volta. Finalizada aqui a nossa parte curva, viemos com os pontos altos e aqui nos 6 pontos fizemos 2 pontos em cada um, 12 pontos, certo? Agora, a gente vai finalizar aqui nas correntinhas que a gente subiu. Vamos vir aqui na última correntinha, ajustar aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar para o próximo ponto, com o ponto... Vamos alongar ele um pouquinho assim, ó, e vamos vir aqui pro próximo ponto e fazer um ponto baixo. 2 correntes, esse aqui representa para nós um ponto alto. E vamos fazer uma correntinha de separação. Então, na nossa base, nós vamos trabalhar laçando o fio, pulando o primeiro ponto, vindo no segundo ponto, fazendo ponto alto. Faz uma corrente, laça o fio, pula o primeiro e vem no segundo. Fez o ponto alto, corrente, laça o fio, pula o primeiro e vem no próximo. Então, vamos seguir até a parte curva com essa orientação. Aqui, chegando na parte oval, nós fizemos um ponto sobre esse penúltimo ponto da parte reta. Ainda temos mais um ponto aqui à frente e aqui já são os aumentos, tá? Então, ainda aqui, nós vamos pular esse ponto, vir para o primeiro ponto da nossa parte oval e fazer um ponto alto, pulando o ponto, tá? Nós vamos ficar com 18 espacinhos aqui, na parte lateral. Esse aqui vai formar mais um espacinho quando a gente der a volta. Então, serão 18. A partir daqui, desse primeiro ponto que fica sobre o primeiro ponto dos aumentos, nós não vamos mais pular ponto de base, fazendo sempre a correntinha. Então, a gente segue aqui, ó, ponto sobre ponto, com a separação de uma correntinha. Então, faz a corrente, vem no próximo ponto, e assim a gente vai seguir por toda a parte oval, tá? Só muda que a gente não pula ponto de base. Mas é o ponto alto, a correntinha, e... Opa, pegou aqui no lugar errado, e segue fazendo pela parte oval. Então, é muito simples, não vai ser preciso que a gente venha estar voltando e repetindo isso aqui com vocês, tá? Então, a gente já tá terminando aqui, ó. E já estamos no último ponto de base da parte oval, que é o último ponto do aumento, certo? Então, vamos ver aqui quantos espacinhos nós temos na parte oval. Aqui ainda temos o que a gente pulou, né? Então, vamos contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacinhos, tá? Na parte oval. Aqui, nós estamos no último ponto do aumento da parte oval, e daqui nós já vamos pular, tá? Aqui nós vamos fazer a correntinha, vamos pular o ponto de base e vem pro próximo. Faz ponto alto, corrente, pula o próximo, pula um ponto e vem no próximo, tá? Então, a partir daqui, nós vamos já estar pulando e vamos ter 18 espacinhos na parte lateral e 11 na parte oval, né? Então, quando a gente chegar aqui, ó, nós vamos chegar aqui no penúltimo ponto, vamos ainda pular um ponto para alcançar o primeiro ponto da parte oval. Então, até aqui estaremos pulando, né? No primeiro ponto. Aqui não vamos pular mais. Então, 18 espacinhos pulando e 11 espacinhos não pulando. Aqui, nós tínhamos, caminhamos um ponto para frente, então, nós temos um ponto aqui de espacinho, né? Então, a gente vai fazer a correntinha para fechar aqui e formar mais um espacinho para completar os 18, ok? Então, vamos fazer toda a carreira. Finalizando aqui a nossa parte oval, com os 11 espacinhos. Agora, a gente vai completar aqui o espaço para termos aqui os 18 espaços da parte reta, né? Então, fizemos a correntinha. Aqui a gente tem o ponto que a gente caminhou um pra frente para iniciar, então nós temos um ponto aqui no meio, tá?
Agora, a gente vem, ó, aqui temos o ponto baixo, uma, duas correntes. Nessa segunda corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós temos que deixar uma correntinha aqui de base, de separação, perdão. Então, temos o ponto baixo, uma, duas, eu vou vir aqui na segunda, ajustar e fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar. Então, tenho aqui mais um espacinho completando, certo? Agora, eu vou alongar o meu fio e vou fazer duas correntes. Vou fazer uma carreirinha de ponto fechado. Você pode subir 3 correntes caso você queira. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto alto, tá? Em cima do ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, ponto alto. Em cima do ponto, ponto alto. Então, na parte lateral, eu vou seguir até a parte oval dessa forma. E nós voltamos. Fui trabalhando aqui, tá? Fiz a parte oval. Não há necessidade de colocar mais aumentos, então, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou na parte lateral reta aqui, tá? Chegou aqui, nós vamos continuar. Ponto sobre o ponto, na correntinha um ponto, em cima do ponto, na correntinha um ponto. Do mesmo jeitinho, tá? E a gente vai prosseguir. Quando chegar aqui no final, a gente faz um ponto sobre esse, um ponto aqui no ponto, na correntinha, né? Um ponto aqui. E a gente fecha com um ponto baixíssimo, certo? E a gente já vai dar início a outra carreira de pontos abertos desse modo aqui, ó, tá? Então, aqui, quando a gente fizer o nosso ponto baixíssimo, nós vamos subir aqui 2 ou 3 correntes para o ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha. E aí, a gente segue, pula um ponto de base aqui, vem sobre esse ponto, faz um ponto alto. Pula um ponto de base sobre esse, então, nós vamos colocar ponto sobre cada ponto desse aqui, ó, no mesmo sentido, tá? E aí, a gente vai seguir fazendo essa carreirinha de pontos abertos aqui, até chegar aqui o finalzinho dessa lateral. E a gente vai ver se vai precisar fazer alguma adaptação na parte oval. Então, vamos terminar essa e iniciar outra, tá? Então, vamos lá. Como eu havia dito pra vocês, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, subi 2 correntinhas mais uma. Preciso de uma correntinha de separação. As duas representam o ponto alto, tá? Na minha tensão de ponto. Aqui eu fui percorrendo, ó, cada pontinho em cima do outro aqui, fazendo o mesmo quadradinho dessa carreira. E nós ficamos aqui no último ponto. Esse último ponto é o primeiro ponto dos aumentos aqui, ó, da parte oval. O último ponto que eu fiz, tá? Agora, eu vou estar fazendo aqui uma sequência. Se você tem os pontos muito apertados, você pode seguir essa sequência aqui, ó, pulando nenhum ponto de base e fazendo uma correntinha de separação. No meu caso, na minha tensão de ponto, ele ficou muito expandido e não ficou legal o resultado devido à minha tensão de ponto. Então, vai ficar um acúmulo de pontos aqui, certo? Nas próximas carreiras. Então, eu vou fazer essa sequência, você pode anotar ou pausando o vídeo, fazendo, tá? Você veja como que você consegue entender melhor. Então, a partir daqui, eu fiz o último ponto sobre o primeiro ponto aqui do ponto de aumento, né? Como eu disse. Agora, eu vou pular um ponto, vir pro próximo uma vez. Vou fazer a correntinha e vou pular mais uma vez. Então, pulei 2 vezes após o ponto que eu falei pra vocês, né? Pulei 2 vezes. Agora, eu não vou estar pulando. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer a correntinha. Não vou pular uma vez. Vou fazer a correntinha, não vou pular mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma. Então, eu vou ficar aqui com 5 pontos seguidos, ó. Certo, ó? Esse aqui é o que eu finalizei, né? Aqui com 2 aberturas, finalizei aqui. Então, se você for contar com ele, 1, 2, 3, 4, 5. Mas sempre com as correntinhas
de separação. Não deixa as correntinhas, tá? Aqui eu vou pular por uma vez, vou fazer a correntinha, eu vou pular um ponto. Aqui eu vou fazer a correntinha, não vou pular por uma vez, fazer a correntinha e não vou pular mais uma vez. Então, após aqui esse espacinho, fiquei com 3 aqui. Agora, eu vou fazer, conforme eu fiz aqui, ao contrário, né? Então, aqui agora, na próxima, eu faço uma corrente e pulo um ponto. E agora, eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Até completar 5 pontos, a contar desse aqui, eu faço a correntinha e não pulo os seguintes, ó. Aqui o último, ó, eu fico com 5 pontos a contar desse aqui que eu finalizei esse espacinho, né, que eu pulei. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui, eu vou pular por 2 vezes. Pulo uma, faço a corrente e pulo mais uma vez, um ponto de base e vou pro próximo. Nessa sequência, ó, nessa sequência aqui, eu fiquei exatamente sobre o último ponto aqui do nosso aumento, tá? Exatamente sobre ele, que foi aqui quando a gente iniciou também desse lado, ó. Sobre esse ponto aqui, tá? Então, essa é a sequência. Agora, a gente vai voltar a trabalhar do mesmo jeito que a gente estava fazendo correntinha, pula um de base e vem no próximo, tá? Então, vamos prosseguir aí na parte lateral. Lá na parte oval, mais uma vez, eu volto com vocês. Já estamos na parte curva novamente, ó. O meu último ponto sobre o primeiro ponto aqui do aumento, ó. Vem aqui, é o último ponto que eu fiz, certo? Pra ficar como a gente iniciou lá a carreira. Bom, aqui eu vou fazer a mesma sequência, né? Mais uma vez, para vocês entenderem certinho. Aqui eu vou fazer uma corrente, eu vou pular um ponto de base, vem no próximo. Vou fazer a corrente, eu vou pular mais uma vez, certo? Agora, eu faço a corrente e não vou pular os próximos pontos. Até completar aqui 5 pontos, a contar do que eu finalizei aqui, tá? Tá contando com ele que dá os 5. Então, fiz aqui esses pontos sem pular. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou pular, faço a correntinha, pulo 1. E agora, por 3 vezes, né? Vou fazer aqui a corrente, a contar desse, tá? Então, vem aqui, não pulo. Faço a corrente novamente, não pulo. Então, eu fico com 3 pontos aqui, ó. Dessa forma. Agora, vamos fazer ao contrário, que é uma corrente, pula 1, faz um ponto. Agora, vamos prosseguir aqui pelos pontos seguintes, até completar 5, né? A contar do que eu finalizei. Falta mais uma aqui, sempre com a correntinha, tá? Mesmo que não pule, a correntinha tem que ser feita. Agora, eu volto a pular. Pulo um aqui, vem pro próximo, faço a corrente, pulo um, vem pro próximo. E quando finalizamos aqui, ó, ele cai exatamente no último ponto do aumento aqui. Agora, essa parte aqui já é a parte da lateral. Faça a correntinha, eu vou fechar aqui na segunda corrente, ou terceira, se você fez 3, e eu tenho que deixar uma correntinha aqui de espaço. Então, eu venho aqui, ajusto e fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha carreira, tá? Ajeito, sempre ajeitando. Aqui, nós vamos fazer pontos altos, né? E eu vou alongar um pouquinho, vou fazer uma corrente, 2, você pode fazer 3, e venho só preenchendo.
na correntinha um ponto alto, no ponto alto, tá? E isso nós vamos fazer por toda a carreira, até mesmo na parte oval, dessa forma, ok? Então, vamos prosseguir, no final aqui a gente volta. Olha só aqui na parte oval. Quando chegar aqui, ó, nós vamos preencher um ponto aqui nessa correntinha, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto em cima, tá? Então, sempre terá um espacinho de correntinha, a gente coloca um e sobre o ponto, um ponto, certo? Então, vamos fazer toda a carreira. Aqui, pra finalizar, já estamos aqui no final da carreira. Preenchemos com os pontos altos. Agora, vamos cortar esse fio. Puxar aqui e eu vou estar fazendo um arremate com a agulha de tapeceiro. Eu tô com a agulha 14 aqui. Vou inserir aqui o fio. Vou vir aqui, ó. Temos as correntes, vem aqui no próximo ponto, nessas duas alcinhas aqui de cima. De trás pra frente, vem aqui nessas duas alcinhas do ponto anterior. Pego essas duas da frente, venho aqui, ó, na segunda corrente, dentro dela, insiro, puxo, ajusto e formo aqui a correntinha de cima da corrente aqui que a gente subiu, a gente forma aqui a correntinha em cima dela, tá? E aqui eu vou só percorrer com o fio, para ele ficar preso aqui entre os fios, ó. Vou seguindo aqui um pouco mais adiante. E aqui, eu já vou... Posso passar... Primeiro eu divido. Eu posso passar de volta na agulha. Divido aqui, o meu é fio 8, então, 4 fios para cada lado, né? Posso passar de volta na agulhinha ou posso pegar uma fininha, vir aqui, ó. Pego 2 fios aqui, 2 alcinhas de fio aqui que eu encontrar. Venho aqui, puxo essa metade. Amarro, dou aqui um nó, eu coloco ele mais do lado aqui pra ele entrar, ó. Dou um nozinho fraco, venho com o mais forte. E aqui eu vou... E passo entre os fios e o nó, né? O nó vai passando aqui pra dentro, tá? E aqui eu vou seguir levando esse fio até finalizar ele, pra ele ficar bem preso aqui, tá? Então, é só pra vocês verem aí como que eu faço. A gente ajeita aqui. Bom, eu vou estar iniciando agora com uma outra cor, certo? Então, nós vamos marcar em cima, para iniciar aqui, ó, em cima, temos aqui o aumento, o último aumento, e nós viemos aqui, ó, com esse ponto alto em cima do último ponto, né? Então, aqui, eu vou estar marcando com o marcadorzinho para me fazer o meu ponto agora dessa próxima carreira. Aqui também está marcado, ó, sobre o ponto, o aumento aqui, ó. O primeiro ponto do aumento. E aqui fica sendo o último do outro lado, tá? Então, aqui já tá marcado, ó, desse lado, no último ponto, marcado aqui, e aqui no primeiro ponto. Marcado, certo? Então, é só você se atentar certinho. Então, eu vou tirar esse aqui pra mim estar iniciando, pra não dificultar meu trabalho aqui. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou vir aqui com o meu fio, ó. Tô aqui com um pink, né? Aqui eu vou estar fazendo 1, 2, 3 correntes, ajusto. E nesse mesmo ponto, eu vou estar colocando mais 3 pontos altos. Essas correntes representam um ponto alto. Então, eu vou estar fazendo bloquinhos de 4 pontos altos, tá? No mesmo ponto de base, certo? Assim.
Agora, eu venho diretamente aqui pra minha base e conto 1, 2, 3, no quarto ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguindo com mais 3, completando 4. Então, são 4 pontos altos. Certo? Agora, eu volto a contar. 1, 2, 3, no quarto, eu repito o bloco. Então, vamos percorrer desta forma até a próxima marcação, tá? Que assim a gente já chega na nossa parte oval. Feitos os pontos, pula 3, vem no quarto, ok? Então, vamos percorrer o nosso trabalho aí na parte lateral. Já estamos aqui no final. Terminamos aqui na marcação. Aqui é a parte oval, certo? Então, nós vamos estar pulando menos pontos. Aqui a gente pulou 3. Na parte oval, a gente vai fazer o mesmo processo, mas a gente vai pular 2. 1, 2 no terceiro, tá? E a gente faz os bloquinhos aqui do mesmo modo, com 4 pontos altos. Novamente, direto, pula 2, vem no terceiro, tá? Vamos estar fazendo 5 bloquinhos assim, e vamos fazer uma adaptação no meio. Já fizemos 5 aqui, né? Então, ó, não contamos com esse aqui, tá? Então, após ele, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quinto, nós vamos, ao invés de pular 2, para dar certinho os pontos, nós vamos pular apenas 1, tá? Somente neste lugar aqui, para dar certa contagem de pontos da base para aqui. Aqui, ó, só pulamos 1, tá? Do quinto para o sexto. Aqui, voltamos a pular 2. E a gente vai até a marcação, pulando 2, tá? Então, é muito simples, a diferença é só mesmo aqui do quinto para o sexto, que a gente vai pular apenas 1, tá? Então, vamos fazer aqui, continuar até a nossa marcação. Seguindo aqui, vou mostrar pra vocês, ó, como eu disse. Aqui nesse a gente não marca, não conta, aliás, né, tá marcado. Então, após ele, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, se você contar, não contando com esse que dá marcação, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, do quinto para o sexto, nós vamos pular apenas um ponto. Nos demais, pula 2, na parte oval. Chegou aqui na marcação, aí a gente vai voltar a pular 3, como a gente estava pulando aqui, ó. Certo? Chegou aqui, começa a pular 3, vem até na marcação. A partir daqui, pula 2. Chegou no quinto, do quinto para o sexto, mais ou menos no meio aqui, né? Do quinto para o sexto, pula 1. Depois volta a pular 2 de novo, né? E a gente finaliza aqui com essa cor, tá? E prossegue com o nosso trabalho. Então, preste atenção certinho para você fazer a outra lateral e essa parte oval também. Já chegamos aqui no final. E nós ficamos com 10 bloquinhos dessa marcação aqui inicial até a outra marcação. E na parte oval também, 10 bloquinhos, tá? Então, agora vamos finalizar fechando aqui a nossa carreira. Vamos vir aqui na terceira corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui vamos subir 1, 2 correntes mais soltinhas. Se você quiser colocar 3, pode também. Vou laçar e vou fazer pontos fechados juntos. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto de base e vou tirar 2, vou laçar, venho no próximo, tiro 2, laço novamente, venho no próximo e tiro 2. Aqui eu venho e tiro tudo. Fecho, faço 2 correntes. Pode fazer menos ou mais, conforme a sua tensão de ponto. Venho aqui no próximo bloquinho, venho no primeiro ponto
tiro duas, laço, venho, tiro duas, laço, venho, tiro duas, laço, tiro duas. A partir daqui eu fico com 5 alcinhas aqui na agulha. Tiro tudo, fecho e faço mais duas. Venho aqui no primeiro, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço e tiro duas. 5 alcinhas, tiro tudo, prendo, faço mais duas, tá? Então, nós vamos estar trabalhando dessa forma. Aqui você vai colocar a quantidade que você sentir melhor. Se seus pontos for muito largo, pode colocar menos, tá? Então, nós vamos prosseguir com essa mesma dinâmica em toda a carreira. O que pode mudar? Quando chegar aqui, é provável que a gente tenha que colocar mais uma corrente, tá? Da quantidade que colocamos na parte lateral, certo? Mas a sequência é a mesma. Então, vamos fazer toda a carreira. Quando chegar aqui, você viu a necessidade, coloca mais uma correntinha, tá? E a gente finaliza, vamos dar a volta, né? E a gente volta para finalizar juntos aqui, com essa cor. Chegamos ao final, e agora vamos finalizar juntos. Já cortei meu fio. E eu não aumentei as correntes aqui. Eu só soltei elas um pouco, né? Eu faço muito isso. No trabalho da lateral, eu faço as correntinhas mais justas. E aqui na parte oval, eu solto um pouco elas e dá certo a peça. Se precisar, eu aumento também, tá? Mas aqui eu não aumentei. Só soltei a corrente. Então, aqui eu fiz as correntes. E pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, nesse pezinho aqui, na cabecinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Eu gosto de fechar aqui. Pode fechar aqui embaixo, mas eu prefiro aqui, pra não ficar um espaço muito grande. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, vou puxar meu fio. E agora eu vou vir com uma carreirinha de ponto baixo. E eu vou tá pegando vou pegar uma agulha mais fina aqui. Vou pegar esse fio, ó. E vou entrelaçando nas correntinhas pra lá e pra cá, tá? Quando eu vier com a carreirinha de ponto baixo, eu vou tá cobrindo esse fio e já tá arrematado. Então, facilita bastante o trabalho, ó. É só passar de um lado para o outro, tá? Depois eu finalizo isso aqui, eu vou virar o outro lado para que a gente possa agilizar a nossa aula. Então, depois eu finalizo aqui, tá? E venho com os pontos baixos por cima. Eu passei a marcação que estava aqui embaixo para cima, só para me ter a noção aqui onde é a parte reta, que, né, que são 10 bloquinhos desse aqui e 10 também na nossa lateral, na nossa parte oval, né? Então, só para mim ter uma noção, para mim fazer os pontos baixos aqui, vou virar do outro lado. Vou começar com a minha laçadinha aqui, ó, para mim iniciar o ponto baixo. Então, é muito simples, eu vou dar início aqui desse lado, porque o que muda da parte reta para a parte oval é só a quantidade de pontos. Então, na parte, desta parte aqui que tá marcada, ó, toda essa lateral, a gente vai trabalhar colocando 3 pontos baixos aqui nessa parte das correntes, tá? 3 pontos baixos. E aqui, ó, tem um espacinho do lado, aqui, ó, tem um espacinho. E eu vou colocar um ponto baixo aqui, vou completar 4 pontos baixos. Vou vir para o próximo espaço. Eu venho com a minha agulha aqui, ó, dou uma deitadinha nela assim, para que o ponto baixo encoste bem perto do outro, ó. Faço assim, para ele ficar bem pertinho. Faço mais 2, completando 3. Então, eu tenho 3 pontos, venho aqui no espacinho do lado, ó, tem um buraquinho aqui, faço um ponto baixo, certo? Esse é o trabalho, depois a gente ajeita esses pontos, organiza ele, coloca eles no lugar. Essa é a parte essa é a quantidade de pontos que eu vou estar colocando aqui na parte
nessa parte reta, né, da lateral aqui. Então, dessa marcação aqui, é essa quantidade de pontos. Três pontos mais um dentro do espacinho, completando 4. Já aqui na parte oval, eu vou vir, ó, pra dentro, fazendo 1, 2, 3. Vem aqui no espacinho do lado, como eu fiz na lateral, coloco um ponto aqui também, 4, né? Agora, eu vou vir aqui também, ó, aonde fecha o ponto. Aqui em cima, antes um pouquinho da corrente, ó, bem aqui nesse espacinho, eu vou colocar um. Então, eu vou ter 5 pontos aqui, tá? Venho aqui pro próximo espaço, faço 1, 2, 3, faço o quarto aqui do lado, no buraquinho, 4, e venho aqui pra cabecinha onde fecha e faço 5, tá? Então, na parte oval, vou tá fazendo desse jeito. 1, 2, 3, 4 aqui do ladinho e 5 aqui na cabecinha dele, tá? Então, aqui na parte oval eu terei 5, na parte reta eu terei 4. Então, é só prestar atenção, vamos vir fazendo 5 aqui até chegar a marcação. Aqui nessa parte eu faço 4, tá? Depois volto a fazer 5 aqui. Então, nós temos 10 aqui, então, vamos marcar certinho pra gente ver, pra não faltar ponto, tá? E aí, quando nós vamos voltar pra fechar aqui, fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Já estamos no final, no último ponto aqui, nessa parte reta que a gente tem 4 pontos, né? Vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, vou inserir minha agulha aqui dentro, vai pegar aqui 2 fios aqui atrás, deixando a alcinha da frente aqui aparente, ajusto e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu faço uma corrente, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer todos os pontos baixos, pegando só a alcinha de trás, deixando essa da frente aqui aparente. Então, eu venho aqui, ó, vou pegando, faço eles soltos, não precisa apertar. E vou seguir toda a carreira dessa forma. Se caso na parte oval for necessário colocar aumentos, eu volto para contar para vocês, mas creio que não vai ter necessidade. Então, vamos fazer toda a carreira desta forma. E a gente volta no final. Fizemos aqui o último ponto baixo, já cortei meu fio aqui, vou vir com agulha de tapeceiro, vou puxar o fio. E aqui eu vou fazer um arremate com essa agulha de tapeceiro. Eu estou com a agulha 14, né? Do mesmo modo que eu tava utilizando logo abaixo. Então, aqui, nós vamos fazer... Aqui, nós temos o primeiro ponto baixo, que nós iniciamos, e temos o segundo, certo? Então, a gente vem aqui, ó, no segundo, vem aqui, pega essas 2 alcinhas e insere a nossa agulha pra trás, tá? Agora, a gente vem aqui, ó, nós temos 2 alcinhas que ela fica no sentido descendo. A gente vem aqui nessas 2 alcinhas, ó, e puxa aqui pra trás, ó, formando a corrente, né, aqui acima do nosso ponto baixo, certo? Então, aqui a gente puxa, ó, puxa mais um pouquinho e formou aqui a nossa correntinha. E estamos aqui com as correntinhas certinhas aqui em cima, tá? Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui temos uma correntinha sobre o ponto que a gente pulou, certo? Agora, vamos só passar o fio aqui com a nossa agulha, porque essa agulha facilita pra gente esconder aqui nosso fio, certo?
Você vai escondendo aí entre os fios e vai seguindo aqui logo à frente, ó. Aonde você vê que dá pra inserir a agulha, você vai inserindo. E aqui na frente nós vamos fazer... Vamos só... Eu ia passar um pouco mais, mas eu vou já separar aqui o nosso fio. Você separa em 4, tá? Deixei até um fio bem grande aqui. E a gente pega aqui uma agulha mais fina. Pode usar a outra de volta, tá? Aí a gente pega metade, passa num fio, passa em 2 aqui, ó. E agora vem e amarra, dando um nó mais fraco e um outro mais forte. Como eu deixei um fio muito grande, depois eu venho passando ele, tá? Às vezes eu exagero um pouco no tamanho do fio que eu deixo aqui. Então, a gente vai passando aqui, ó. Depois eu venho, tá? E vou passando até finalizar com esse fio, ou então uma grande parte dele. A gente vai deixando aqui bem preso, tá? Então, é só mesmo pra vocês terem uma noção como que a gente faz aqui, ok? Então, aqui, ó, como eu fiz agora pra me marcar a próxima carreira. Desculpa que eu balancei vocês aí. Eu marquei aqui, ao invés de marcar em cima do primeiro ponto aqui da parte oval, que nós temos aqui o aumento, né? E temos esse ponto, ó, que é em cima da parte oval. Então, eu marquei o de dentro, o anterior, pra fazer essa parte reta aqui, tá? Então, é o primeiro bloquinho aqui da parte reta. Esse é o primeiro bloquinho. E esse aqui é o último bloquinho da parte reta. Esse aqui já pertence à parte oval, que tá em cima dos aumentos, ó. Então, eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for contar com esse aqui, né? Vamos contar com ele, 8 aqui, certo? Vamos girar a nossa base para o outro lado e começar desse lugar aqui. Aqui a gente vai fazer carreirinhas de V. O nosso V é formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, vamos vir sobre esse ponto, em cima dele aqui, nós vamos buscar aqui o ponto baixo, inserir aqui a nossa agulha, puxar o fio, né? E aqui a gente vai fazer 3 correntes, que simboliza o nosso ponto alto. 1, 2 e 3. Ajusta, vem, faz mais 2 correntes para o nosso V. Laçou, vem no mesmo ponto de base e faz um ponto alto. Então, agora, nós vamos continuar aqui. E nós vamos estar pulando 4 pontos de base, fazendo no quinto, certo? Então, aqui a gente vem 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, a gente faz o ponto alto, faz as nossas correntinhas mais soltas, vem aqui no mesmo ponto e faz um ponto alto, tá? Pra dar certinho aqui, nós vamos fazer uma adaptação. Vamos laçar 1, 2, 3, 4 no quinto, né? Novamente. Aqui do terceiro para o quarto, eu vou estar fazendo a minha adaptação, mas você pode fazer em qualquer lugar que você sentir vontade, para dar certinho aqui, do próximo V cair em cima desse ponto que tá marcado, tá? Então, aqui eu vou laçar o fio, ao invés de pular 4, eu vou pular apenas 3. 1, 2, 3, no quarto, eu venho e faço o meu V, tá? E a gente vai seguir agora, pulando 4 de base, fazendo no quinto, até chegar na marcação. Chegamos na marcação, caiu certinho em cima do nosso ponto aqui, ó, que tá marcado. E agora, a partir daqui, nós vamos continuar fazendo o Vzinho. O que muda? Nós, aqui na parte reta, nós estamos pulando 4 e fazendo no quinto. Aqui nós vamos pular 3 e fazer no quarto, na parte oval, tá? Somente isso, é só a quantidade de pontos que pula. Laçou o fio, 1, 2, 3, no quarto, faz o Vzinho. Nós vamos ter aqui nessa parte oval 15 Vzinhos, tá? E não estamos contando com esse aqui, da marcação. Então, nós vamos precisar de ganhar alguns pontos aqui para dar certo
para cair certinho aqui, ó, em cima dessa marcação, para ficar certinho a nossa peça, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Quando chegarmos aqui no 7º Vzinho, do 7º para o 8º e do 8º para o 9º, ao invés de pular 3, nós vamos pular 2 e fazer no terceiro, tá? Do 7º para o 8º, do 8º para o 9º. Por quê? Vai corresponder 7 pontos, aí pula menos, e daqui também, ao contrário, ficar 7, pula menos e o do meio também, tá? Então, a gente precisa fazer essa adaptação para que caia certinho aqui sobre esse ponto que tá marcado, que tá no mesmo sentido do outro, tá? No mesmo rumo. Então, vamos continuar aqui na parte oval, pulando 3, fazendo no quarto e fazendo as adaptações que eu falei. Voltei para mostrar aqui para vocês, olha só. Como eu disse para vocês, nós viemos fazendo aqui, normal, né? Pulando 3, fazendo o próximo Vzinho no quarto ponto. Quando chegamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 7º para o 8º, pulamos 2, do 8º para o 9º, pulamos 2, tá? E deu certinho, ó. Caiu certinho sobre o ponto aqui que tá marcado, tá? E se ele levantar um pouquinho, você não se preocupe, porque na próxima carreira nós vamos colocar 5 pontos altos aqui. Se a gente soltar muito, deixar muito, pular menos ponto e deixar aqui mais solto, ele vai embabadar na próxima carreira com força, sabe? Então, nós temos que evitar isso fazendo ele mais justinho aqui nessa parte. Talvez ele levante um pouquinho só, tá? Mas não se preocupe. Aqui, depois da marcação, eu já vim pulando 4 de base, fazendo no 5º, né? Lembrando que nessa parte reta, eu tenho que fazer a mesma adaptação aqui por uma vez. Em qualquer parte aqui da parte reta, ao invés de pular 4, eu vou pular 3 e fazer no quarto, uma vez. Aqui eu fiz 2 vezes, né? Aqui eu estava pulando 3 e fazendo no quarto. E aqui por 2 vezes, aqui no meio do trabalho, eu pulei 2, fiz no terceiro, pulei 2 de novo, fiz no terceiro, tá? Então, vamos continuar e finalizar a nossa carreira de Vzinhos. Aqui no final, já fizemos o último Vzinho. Agora, nós vamos deixar aqui as 2 correntinhas de sobra, 1, 2. Na terceira correntinha, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Feito o ponto baixíssimo, vamos vir para dentro do espacinho e fazer um ponto baixo e 2 correntes. Simboliza o nosso ponto alto, tá? O primeiro ponto. Vamos preencher com mais 4 pontos. Todos os espacinhos que temos aqui de V, nós vamos preencher com 5 pontos altos, tá bom? Então, toda a carreira será dessa forma, ok? Terminou aqui os 5 pontos altos, vem pro próximo e faz mais 5 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. E nós vamos percorrendo aqui toda a carreira desta forma. Se caso precisar, você pode fazer uma correntinha. Nós já fizemos aqui essa base do Vzinho mais justa, já para não precisar, porque quando chega nessa carreira de ponto alto, corre o risco de embabadar, tá? Então, nós vamos, a partir daqui, ó, do marcador, até aqui a gente faz 5. Se caso muita necessidade precisar, a gente faz uma correntinha de separação. Mas, caso contrário, vamos seguir dessa forma. 5 pontos altos, passa para o próximo espacinho de V, mais 5 pontos altos em toda a carreira. Vamos percorrê-la, no final a gente volta. Já estamos aqui no final, trabalhamos do mesmo jeito. 5 pontos altos em toda a volta e deu certinho. Aqui, nós vamos finalizar. Aqui nós iniciamos, aqui nessa carreira, né? Com ponto baixo, 2 correntes. Então, a gente vem aqui na segunda corrente. E nós vamos estar fazendo repetições nas próximas carreiras, tá? Ó, aqui nós fazemos um ponto baixíssimo. Vamos caminhar por mais um ponto com ponto baixíssimo.
E nós estamos no ponto do meio, terceiro ponto, mais um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai só repetir, ó. Nós vamos repetir o V. Então, 3 correntes para formar o ponto alto, 2 correntes de separação. Vem aqui no mesmo ponto e faz o V. A diferença é que a gente vai fazer no ponto do meio, tá? Dessa base de 5 pontos altos. Então, é só isso. A gente laça o fio, vem direto, conta 1, 2 no terceiro, faz o leque com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Laçou, vem aqui 1, 2 no terceiro, faz um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, nós vamos prosseguir dessa forma, tá? Não vamos precisar estar voltando, porque nós vamos só fazer repetições. Se você quiser uma peça mais estreita do que a minha, você faça aí 2 repetições. Eu vou estar fazendo 3 repetições. 3 repetições das 2 carreiras, uma de V e uma de 5 pontos altos, tá? Eu vou fazer 3, mas você pode fazer quanto você achar melhor aí, tá? A gente vai seguir, quando chegar aqui, ó, nessa parte da marcação, essa é a parte reta, né? Então, a gente vai estar trabalhando o Vzinho dessa forma aqui. Se você sentir que tá repuxando, você laceia um pouco as suas correntinhas aqui ao centro, que dá certo, tá? Quando chegar aqui, que a gente fizer o último V aqui sobre esse bloquinho de 5 pontos altos, a gente pode começar, se necessário, fazer uma correntinha após cada V. Então, faz um Vzinho, aí após o V, faz uma corrente, faz outro V. Faz outra corrente, faz outro V, tá? Nessa parte oval. Eu creio que será necessário, tá, a gente fazer para ficar um trabalho mais certinho. Porque aqui ele vai tender um pouco a repuxar, então a gente vai fazer essa correntinha, tá? Agora, se o seu ponto é muito solto e você achar que não tem necessidade, no meu ponto, eu estarei fazendo, a partir da marcação, uma correntinha de separação de um Vzinho para o outro, certo? Quando a gente fizer toda a carreira, quando a gente chegar aqui, nesse inicial, nós vamos contar 1, 2, na terceira a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, tá? Sempre deixando as 2 correntinhas aqui de espaço. E aí, quando a gente fechar com um ponto baixíssimo, a gente parte para dentro dessa argolinha, faz um ponto baixo e 2 correntinhas para servir como ponto alto, como a gente fez aqui, ó, tá? Será o nosso primeiro ponto alto, mais 4, completa 5. E vai seguindo dentro dos espacinhos, colocando 5 pontos altos, tá? Então, como eu vou fazer 3 repetições, mais uma vez eu vou fazer outra carreirinha de V e outra vez uma de 5 pontos altos. A última carreira será de pontos altos, tá? E quando na última carreira, se você vê necessidade também, quando chegar nessa parte oval aqui, ó, de colocar uma correntinha, depois dos 5 pontos altos, colocar uma correntinha, 5 pontos, depois dos 5 pontos altos, colocar uma correntinha, na parte oval você pode colocar também, tá? Na verdade, até na parte reta, mas na parte reta não costuma precisar, tá? Então, aqui a tendência era da gente ter que fechar um pouquinho para não embabadar. Então, eu creio que não vai ser preciso aqui na parte reta. Mas na parte oval, precisou, você coloca uma correntinha, tá? Então, eu vou repetir por 3 vezes, certo? Então, já expliquei aqui que você fecha, como inicia novamente. E a gente vai estar fazendo sempre a mesma coisa. A única diferença é na parte oval, se precisar da correntinha, tá bom? Então, quando eu voltar, eu vou ter 3 repetições dessas 2 carreiras. Então, eu vou ter 6 carreiras, né? Que é uma de V e uma dessa. Então, vamos lá. No final, eu volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 6 carreiras. Como eu disse pra vocês, aqui eu fiz normal, né? Sempre repetindo da mesma forma, carreira de V e carreira de 5 pontos altos dentro do espaço de V. Dessa marcação pra frente, eu coloquei correntinha, tá? Uma correntinha aqui, tanto no V quanto
aqui nessa parte de 5 pontos altos, coloquei a correntinha, certo? Bom, agora a gente vai fazer carreiras de ponto baixo. Eu vou estar usando aqui novamente o azul. Então, vou fazer minha laçada. E a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? Vou começar aqui da marcação aqui do primeiro bloquinho da parte reta. E vou fazer pontos baixos por toda a nossa carreira, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos seguir aqui na parte reta. Se precisar a gente fazer algum aumento na parte oval, eu volto e conto para vocês. Se não, eu vou seguir diretamente. No final, volto com vocês pra gente poder estar fazendo uma carreira de ponto alto sobre essa aqui, tá? Então, vamos prosseguir. Voltei com vocês aqui mais um pouquinho. Eu fui fazendo aqui os pontos baixos. E aqui na parte oval, eu coloco ponto sobre ponto, são 5, e dentro da correntinha aqui eu faço um ponto baixo, tá? Faço novamente 5 sobre esses pontos e um aqui na correntinha. E dá certinho pra ele ficar sentadinho, tá? Aqui eu até não mostrei pra vocês, quando eu finalizei aqui o cru, eu fiz apenas, após a correntinha, eu fiz apenas um ponto baixíssimo aqui a última correntinha que eu subi, né? E fiz, aliás, perdão, fiz o ponto baixíssimo na última correntinha e fiz mais uma correntinha e cortei o fio. Então, eu ajusto ela aqui e venho, vou pegar até uma agulha mais fina, facilita, tá? Com a agulha mais fina. Dá pra fazer com a outra, mas eu prefiro uma mais fina. Aí, eu vou passando aqui entre essas correntes, ó, de lá pra cá, até finalizar meu fio, tá? E aqui ele já vai ficar arrematado, porque eu vou vir com os pontos baixos sobre eles, né? E ele vai ficar escondido aqui, facilitando meu trabalho. Então, agora eu vou prosseguir, finalizar a minha carreira. E aí, eu vou voltar com vocês pra gente tá fechando junto aqui a carreira de ponto baixo. Já chegamos no final da carreira, fiz meu último ponto baixo aqui, onde eu tenho uma correntinha. E vou fechar no primeiro ponto baixo. Só que eu vou fazer agora a carreira de ponto alto e vou fazer apenas na alcinha de trás. Então, eu deixo essa alcinha aqui da frente, venho pra de trás. Pego 2 alcinhas aqui pra ficar mais firme, tem 2 alcinhas aqui atrás, pra ficar bem firme o meu fechamento. Puxo aqui e faço meu ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir 2 correntes, pode subir 3, caso você deseje. Laço o fio, venho pro próximo ponto de base, venho só nessa alcinha de trás, ó, e faço ponto alto. Vou seguir por toda a minha carreira só fazendo isso, tá? Venho na alcinha de trás e faço ponto alto. Deixo essa alcinha da frente, venho na de trás, tá? Vamos fazer assim por toda a carreira. Se precisar fazer algum aumento na parte oval, eu volto e falo pra vocês. Caso não precise, nós vamos voltar só pra finalizar essa carreira. Já fizemos toda a nossa carreira em ponto alto, não foi preciso aumento aqui, tá? Agora, nós vamos vir aqui, ó, na última correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Vamos percorrer mais um pontinho aqui com ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente e em cima desse mesmo ponto, vamos fazer no ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 de base e no terceiro fazer um ponto baixo. Nós vamos ter uma dinâmica aqui, né, nessa carreira, que serão 4 argolinhas, 3 argolinhas. Nós colocamos 2 correntes de separação e uma nós vamos colocar 4, certo? Mas aqui, como a gente já começou dessa parte pra cá, fazendo as contas aqui, para que a gente possa ter uma peça certinha, estaria marcando aqui nesse bloquinho antes da marcação aqui da parte reta, nesse bloquinho e nesse bloquinho para finalizar toda
a dinâmica das 4 argolinhas. Nesse bloquinho aqui e nesse. Mas eu marco aqui em cima desse... Tem esse primeiro ponto, o segundo ponto aqui, ó. Vindo dessa parte pra cá, conta o primeiro, no segundo ponto, a gente marca aqui pra iniciar as argolinhas. Como a gente já começou daqui, então depois na volta a gente finaliza. E aqui em cima, no mesmo ponto, a gente consegue finalizar as argolinhas, tá? Pra ficar certinho a quantidade de pontos pro nosso bico, tá? No decorrer que eu for fazendo, vocês vão entendendo, tá? Então, aqui a gente vai ficar com apenas uma argolinha e já vamos partir para a quarta argolinha, que seria aqui, né, no caso, porque a gente começou pra frente, tá? Então, temos aqui 4 correntes, sempre vai pular 2 de base e vir no terceiro, tá? Então, agora aqui sim nós vamos começar a dinâmica. 1, 2, pula 2 de base, vem no terceiro. 1, 2, pula 2 de base, vem no terceiro. 1, 2, pula 2 de base, vem no terceiro. Então, aqui já temos 3 argolinhas. As 3 argolinhas a gente faz com 2 correntes. A quarta argolinha a gente coloca 4 correntes, tá? E pula 2 de base, vem no terceiro do mesmo jeito, tá? A dinâmica é essa: 3 argolinhas com 2 correntes e uma argolinha com 4 correntes. Volta a dinâmica. 2 correntes, pula 2, vem no terceiro. 2 correntes, pula 2, vem no terceiro. 2 correntes, pula 2, vem no terceiro. E agora, a quarta argolinha, 1, 2, 3 e 4. Pula 2, vem no terceiro, tá? Aqui, pra dar certo, nós vamos ter que vir aqui, ó. Em uma dessas argolinhas, poderia ter sido aqui no meio também, tá? Não tem problema. Uma dessas argolinhas, pra dar certo, nós vamos pular apenas um. Então, nós vamos preferir essa argolinha que tem menos corrente, tá? Por quê? Porque dentro dessa argolinha maior, nós vamos colocar pontos altos que vai formar o nosso bico, certo? Então, aqui, ó, eu vou vir nessa argolinha. Tenho 2 correntes, vou pular apenas um de base. E as próximas eu vou fazer corretamente aqui. Pulo 2, venho no terceiro. Pulo 2 novamente, ó, e venho no terceiro. Então, aqui, ó, a minha terceira argolinha caiu exatamente nesse ponto aqui, que é o bloquinho que eu falei pra vocês, ó, tá? Desse lado aqui, ele vai ser o segundo daqui pra cá. Ó, é após aqui a marcação. Antes, esse aqui é o primeiro bloco da parte reta. Vai ser um bloco antes, tá? E vai contar o primeiro ponto, o segundo aqui. Já desse lado é o contrário, né? Aqui, ele vai ser o segundo, só que contando daqui pra cá. Que seria aqui o quarto ponto, tá? Porque de um lado a gente conta daqui pra cá e desse lado daqui pra cá, tá? Então, ele fica certinho aqui, ó. Porque eu preciso de 46 pontos pra fazer essa parte aqui reta, certo? Então, como eu disse pra vocês, ó, são 4 argolinhas, 3 com 2 correntes, sempre pulando 2 vindo no terceiro. Aí, eu fiz aqui 1, 2, 3. E a quarta argolinha com 4 correntes, tá? Então, sempre essa dinâmica. Aqui a gente começou de novo já a fazer as argolinhas, 1, 2, 3, mas para dar certo o ponto do mesmo jeito aqui do inicial, nós fizemos uma argolinha pulando apenas um ponto, que é uma alteração para dar certo, tá? Eu gosto de fazer para ficar certinho a peça, certo? Então, agora aqui, ó, a gente já começou as argolinhas, né? E agora a gente vai fazer a grande. 1, 2, vem no terceiro. Eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês, que aqui eu já dei início na argola maior, né? Então, a contagem de pontos aqui que eu fiz são
iniciando das 3 correntinhas aqui, né? Que a gente vai finalizar quando der a volta. As três correntinhas, não. As 3 argolinhas, né? Seriam 3 argolinhas mais a quarta maior aqui. Então, pra contagem de ponto dar certinho aqui, eu precisava de 46 pontos. Então, eu marquei aqui nesse ponto, que a gente vai finalizar quando voltar, né? E aqui em cima desse, né? Então, olha, o bloquinho antes da marcação aqui e antes da marcação aqui também, ó. Aqui, tá? Então, eu precisava de 46 para dar certinho aqui os espacinhos para o nosso bico. Essa é a parte reta, eu marquei dessa forma, eu não segui aqui conforme tá marcado aqui embaixo, não, porque aqui já faz parte do bico. Nós precisamos demarcar aqui da forma que fica melhor, né, o nosso bico. Então, eu marquei assim, certo? Então, agora a gente vai prosseguir lá na parte oval, tá? Ver as adaptações ou não que precisa fazer e eu volto para mostrar para vocês, tá? Mas a dinâmica é essa. Dependendo do tamanho que você tem aí do seu tapete, talvez você tenha escolhido um tamanho maior ou menor, aí você demarca aí da forma que você achar que fica melhor o seu bico, porque o nosso bico vai vir nessa argola, ó, tá? A parte maior do nosso bico, tá? Então, aqui eu vou ter os 3 espacinhos, vou ter mais uma argola bem aqui, bem nesse lugar aqui, ó, bem aqui. Mais uma argola maior. Então, ele vai dar certinho aqui o formato do bico, certo? Então, vamos lá agora, fazer a parte oval, já tô voltando para mostrar. Voltando aqui para mostrar, eu peguei a minha marcação, já coloquei aqui no ponto certinho, que eu tava mostrando para vocês, né? Coloquei aqui, ó, na última argolinha das 3, onde a gente finalizou. E depois a gente fez essa argolinha maior aqui. Ela já vai pertencer à parte oval, essa argolinha maior, tá? Então, nós fomos fazendo a mesma sequência, 3 argolinhas com 2 correntinhas e uma com 4, sempre pulando 2 de base, certo? Pra gente atingir aqui a quantidade de pontos certinha para toda a nossa parte oval, para que viesse certinho aqui, ó, a argolinha maior para encontrar na nossa marcação, como tá aqui, ó, como está aqui, ó, tá? A partir daqui, da argola maior, já é a parte oval. Aí, vem seguindo, e a argolinha maior finaliza aqui também, aqui já começa as pequenininhas, certo? Então, como que eu fiz aqui? Para dar certo, para ficar um no mesmo sentido, em cima do mesmo ponto, aqui, ó, nós temos essa argolinha, vamos contar dela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 8, certo? Entre elas, nós temos as argolinhas pequenas, né? Então, temos aqui, ó, um joguinho de 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joguinhos. Para que dê certinho aqui, a garganta tá falhando, perdão. Para dar certinho aqui, eu tive que fazer adaptações aqui, né? Então, por 5 vezes, eu pulei apenas um ponto ao invés de 2. Então, para distribuir e ficar, assim, de forma que não percebesse muito, o que eu fiz? Como eu tenho 7, eu preciso de 5, né? Pular por 5 vezes apenas um ponto para ganhar esses pontos para dar certo. Então, o que eu fiz? Aqui nesse primeiro joguinho eu fiz normal. Pulei 2, pulei 2, pulei 2. A partir do segundo, eu pulei aqui no meio, ó. Veio a argola maior, aqui tem a primeira argola, segunda, que fica ao meio, né, das 3, eu pulei apenas um ponto. Olha só, tá vendo? A argola maior, aqui, eu pulei 2, e na segunda eu pulei apenas um, e na terceira eu pulei 2. Então, o que eu fiz? Eu pulei apenas um só na argolinha do meio das 3, certo? Vim aqui, ó, de novo, tá vendo? Aqui eu pulei 2, 1, 2. 2, 1, 2.
fiz assim por 5 vezes, certo? Então, o que que aconteceu? Aqui na primeira eu fiz normal, fiz as outras 5 e a última que eu fiz normal. Se são 7, né? Então, a sétima e aqui a primeira eu não fiz e as outras todas eu fiz aqui da parte mais arredondada, certo? E aí deu certinho que caiu em cima, a nossa argolinha maior, em cima do ponto, que é o mesmo ponto lá do início, tá? Então, o nosso bico vai ficar certinho na peça. Então, eu tenho que fazer, né, a mesma adaptação que eu fiz aqui na parte reta, eu faço na outra. Você pode voltar o vídeo, tá? Vai batendo o dedinho aqui que ele volta pra você, né, alguns minutinhos aí, tá? E eu vou ter que fazer essa adaptação aqui por 5 vezes na minha outra parte oval, certo? Então, é só voltar o vídeo, pode colocar devagar. Aqui em cima, nos 3 pontinhos, ali tem a velocidade. Tem como você acelerar o vídeo ou colocar ele mais devagar, porque senão o vídeo fica muito grande se a gente for ficar aqui repetindo a mesma coisa sempre, tá bom? Então, a gente volta no final da carreira. Já estamos no final e agora a gente vai completar as argolinhas. Fiz aqui as 2 correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente iniciou, dentro dele, vou inserir a agulha e formar aqui, fazer um ponto baixíssimo, né? Então, agora ficou aqui as 3 argolinhas antes da maior, ó. Tem essa, 2, 3, certo? Aqui, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui uma correntinha, vir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo, tá? Dentro da argolinha, eu vou colocar 2 pontos baixos. Aqui, quando eu chego na argola maior, eu venho direto para essa argola e coloco dentro dela 8 pontos altos, tá? Três, 6, 7, 8. 8 pontos, ok? Quando a gente parte da nossa argolinha para o bloco de 8 pontos altos, a gente não vai fazer ponto baixo em cima do ponto baixo antes do bloco e nem esse aqui após, tá? Então, daqui a gente pula pra dentro do espacinho e faz 2 pontos baixos dentro do espaço de 2 correntes. Agora, aqui nesse meio, a gente coloca um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui da frente. Aqui no espacinho de corrente, 2 pontos baixos. E aqui em cima desse ponto baixo, também ponto baixo, tá? Aqui mais 2 pontos baixos na argolinha. Então, aqui a gente faz ponto baixo em cima desse ponto e desse, tá? Desses 2 pontos baixos que a gente coloca ponto sobre ele, dentro dos espacinhos 2. Já aqui, nós chegamos novamente na nossa argolinha, né? Então, esse ponto baixo aqui, que é anterior a essa argola maior, não fazemos em cima dele. Aí, a gente já parte direto e faz os 8. Vamos fazendo aqui até completar os 8 pontos altos. Depois de feito os 8 pontos altos, não fazemos em cima desse ponto baixo ao lado, né, à frente. A gente vem direto para a argolinha e faz 2 pontos baixos. Então, todas as argolinhas de 2 correntes, 2 pontos baixos. Em cima desse ponto baixo aqui, um ponto baixo sobre ele. Na argolinha, 2 pontos baixos. Nesse ponto baixo. Na argolinha, 2 pontos baixos. Então, a sequência é essa. Agora, a gente vai voltar a fazer 8 pontos altos,
tá? A gente já vem direto aqui, ó. Nós já sabemos que no ponto baixo anterior e o após a gente não faz. Então, nós vamos seguir com essa sequência por toda a volta, tá? Então, quando a gente voltar, nós vamos voltar só para finalizar aqui e iniciar outra carreira. Então, vamos lá. Já finalizamos aqui a carreira. Aqui nessa parte reta, nós temos 3 bloquinhos de 8 pontos altos, ou seja, o inicial do nosso bico, esses 3 aqui. E a contar aqui da marcação, contando com ela, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com a outra marcação, tá? Então, agora, vamos finalizar aqui a nossa carreira. Aqui eu fiz 2 pontos baixos no último espacinho, já tenho aqui o ponto baixo que eu iniciei. Vou vir dentro dele e finalizar com ponto baixíssimo. Vou vir caminhando aqui nesses pontos baixos seguintes, até chegar no ponto alto aqui do primeiro bloco. Eu venho aqui nesse primeiro ponto e faço... Eu posso fazer aqui um ponto baixo, para ficar firme aqui o nosso inicial. Faço mais 2 correntes. Esse é o nosso ponto alto, tá? Que tá sobre o primeiro ponto aqui de base. Faço uma corrente de separação. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto. Não pulamos ponto de base e fazemos uma corrente para separar. Isso em todos os 8 pontos altos de base. Seguindo aqui, fazemos o último ponto. Fica assim o nosso trabalho. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Tem essa primeira argolinha, que tem os 2 pontos baixos. Essa argolinha do meio tem 2 pontos baixos aqui dentro da argolinha. Então, eu vou vir sobre esse primeiro, faço um ponto baixo. E no segundo, ponto baixo. 2 pontos baixos sobre os 2 de base da argolinha do meio, tá? Aqui eu vou repetir. Então, por toda a carreira, a gente vai trabalhar dessa forma. Ponto alto, corrente, ponto alto, tá? Opa, que tá saltando aqui. Então, é bem fácil e rápido aqui, tá? Esse trabalho. Esse bico é muito fácil. Dá pra fazer em qualquer peça, tá? Esse bico, você pode estar utilizando aí. Então, vamos finalizar mais esse, que aí a gente já faz a finalização aqui. Explico mais um pouquinho e vocês já prosseguem, tá? No último ponto, ponto alto. Então, são 8 pontos altos separados com uma correntinha. Aqui, após o 8º, eu já venho direto para o espaço de correntinha do meio. 1, 2, né? Na do meio, vem aqui no ponto baixo, um ponto. No segundo ponto, ponto baixo. Sobre os 2 pontos do meio, tá? Vamos fazer essa sequência por toda a carreira. No final, a gente volta. Aqui no final da carreira, fiz os 2 pontos baixos. Agora, eu venho direto. Para iniciar, eu fiz um ponto baixo e 2 correntes para ser o meu ponto alto aqui. Eu tenho que deixar uma corrente de sobra, que é a separação dos pontos altos, né? Então, um ponto baixo, 1, 2, na segunda corrente eu venho, ajusto e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, aqui eu vou finalizar com essa cor, né? Vou cortar aqui meu fio. Vou ajustar aqui, venho aqui com uma agulha mais fina e vou passar também aqui, ó, porque eu vou vir com uma carreirinha de ponto baixo, então eu vou cobri-lo. Então, eu já vou aproveitar, né,
essa chance para não ter muito arremate aqui. Vou fazendo isso até eu terminar o meu fio, tá? Agora, vamos girar o trabalho. Depois eu finalizo aqui esse fio. Vou girar. Você vem puxando os seus bicos, tá? Para você tá fazendo essa última carreira, para que ele fique certinho, tá? O trabalho todo eu gosto de cada carreira e ajeitando os pontos. Agora eu vou só finalizar aqui com esse cru, ok? Bem fácil pra gente finalizar. A gente pode começar aqui em qualquer lugar, tá? Eu vou dar início aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui desse leque, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Ajusto aqui, venho pro espacinho, ponto baixo. No ponto, ponto baixo. Espaço, ponto baixo, ponto baixo. Vou seguindo aqui por todo o meu bico, tá? Essa parte aqui, tipo um leque, né? Vou seguindo. No espaço correntinha, eu ponho um ponto baixo em cima do ponto baixo. Cheguei aqui no final, ó, no espacinho de correntinha. Agora, eu venho sobre o último ponto baixo, certo? Ah, tem mais uma aqui. Ponto baixo na correntinha e ponto baixo sobre o ponto. Fica dessa forma o nosso bico, tá? Agora, eu já venho aqui para os dois pontos do meio aqui, ó. Venho sobre cada um e faço ponto baixo, só respeitando base. Aqui eu já tenho o próximo ponto alto, né? Do próximo leque e vou continuando, ó. Muito fácil, certo? Só respeitar cada base. Onde tem ponto alto, você põe ponto alto. Onde tem correntinha, você coloca onde tem ponto alto, você coloca ponto baixo. Aonde tem correntinha, ponto baixo também, tá? Então, só ponto baixo em toda a carreira. Quando você vier aqui e tiver no último ponto aqui, o último ponto alto, aqui tem dois pontos baixos, põe um ponto baixo aqui e outro aqui, sobre os dois. Então, é só mesmo respeitar a base, tá? Quando a gente finalizar, quando eu voltar com vocês, nós vamos estar com a nossa peça pronta, tá? Porque não há necessidade. Quando você fizer aqui, ó, você vai fazer o último ponto baixo sobre esse ponto aqui, né? Você vem e faz sobre esse e esse, que é os dois pontos baixos aqui, entre eles. E você vai pegar a agulha, vir aqui de trás pra frente, ó. Pegar a correntinha depois que você finalizou o último ponto baixo, pega a correntinha, puxa aqui pra trás, faz uma correntinha, ajusta e já faz os devidos arremates. Então, quando eu voltar, nossa peça estará pronta. Está pronto o nosso tapete, olha que lindo que ele ficou, todo arrematado, ótimo caimento, tá? Perfeito. Você pode usar nessa composição de cores, ou com a mesma cor, ou com essa distribuição, né? Pode também fazer em duas cores ou em uma cor só. Você pode usar a sua criatividade usando as suas sobrinhas nesse modelo, tá? Eu amei fazer muito rápido mesmo, para estar confeccionando esse tapete. Espero que vocês tenham gostado. É sempre com muito amor e carinho que eu gravo as aulas aqui para vocês gratuitamente. Então, nós vamos finalizar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Tchau para vocês.